senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, meus queridos amigos que frequentam as atividades da academia, tanto aqui no nosso Teatro Raimundo Magalhães, mas também os nossos internautas que nos acompanham. Hoje estamos terminando o ciclo de Para uma Política do Idioma. E temos entre nós hoje, como conferencista, o nosso querido colega José Carlos Azeredo. Pela plateia, pelo menos pela maioria da plateia, estamos diante dos nossos colegas, os nossos colegas professores que vieram aqui prestigiar o conferencista e acompanhar as atividades da casa. De modo que nós damos as boas-vindas e aos colegas que vêm às reuniões às quintas-feiras. A academia apresenta reuniões às terças e às quintas, de modo que é só acompanhar pelo site da academia que nós teremos, então, a indicação de tudo que a academia faz em matéria de cultura, em matéria de literatura, de linguística, de música popular, de música clássica, de assuntos transcendentais do grande destino deste país. É claro que, diante da plateia e diante da autoridade dos trabalhos do nosso conferencista, nós poderíamos dispensar uma pequena nota do seu currículo vitae, mas faz parte do nosso ritual essa leitura. Então, vou passar a fazê-lo para que alguns colegas que estão vendo e ouvindo o professor Zé Carlos pela primeira vez tenham uma ideia da sua responsabilidade e do trabalho que ele vem fazendo durante muitos anos, não só no ensino médio, mas também e principalmente no ensino superior deste país. José Carlos Azeredo graduou-se na Faculdade de Letras da UFRJ, onde também obteve os títulos de mestre e de doutor em letras, sob a orientação do professor Celso Ferreira da Cunha. Na mesma instituição, exerceu o magistério de 1977 a 1996. Foi justamente neste período que nós nos conhecemos. Atualmente, é professor associado de língua portuguesa do Instituto de Letras da UERJ. É pesquisador do CNPq e professor doutor pela PUC de São Paulo. Participou da elaboração do mini dicionário Caldas Aulete, pela Nova Fronteira, 2004, como consultor gramatical e redator de uma pequena gramática, que faz parte das versões do dicionário Caldas Aulete, publicadas atualmente pela editora Lexicon. Organizou e supervisionou a edição do volume Escrevendo pela Nova Ortografia, 2008, publicado pela Publifolha de São Paulo, em parceria com o Instituto Antônio Wais. É autor de Iniciação à Sintaxe do Português, 1990, de Fundamentos de Gramática do Português, 2000, e de Ensino de Português, Fundamentos, Percursos, Objetos, mais ou menos dentro da linha da palestra de hoje, 2007. E, em 2008, sua Gramática Wais da língua portuguesa. Publicou ainda, em 2010, a Gramática Comparativa Wais, 4 línguas românicas, cuja redação compartilhou com a linguística portuguesa Ana Maria Brito, o escritor Godofredo de Oliveira Neto, também professor da UFRJ, e o romanista dinamarquês Birger
Leuze. Em 2012, publicou o dicionário Wise de conjugação de verbos, de modo que nada mais competente para falar de um assunto instigante, aparentemente, pelo título, parece até uma brincadeira de mau ou de bom gosto. Ele pergunta: ensina-se a língua materna? De modo que, com a palavra, o nosso conferencista de hoje. Bom, boa tarde a todos. Prezado mestre acadêmico Ivanildo Bechara, coordenador deste ciclo de palestras, senhores acadêmicos, distinto público que prestigia esta sessão com sua presença, e os interessados, em geral, pelo assunto de hoje, que nos acompanham pela internet. Sou muito grato à Academia por esta rara e honrosa oportunidade. Devo esclarecer que escolhi meu tema de acordo com o perfil profissional em que me reconheço. Costumo dizer, com sincera humildade, que um professor é alguém que estuda para ensinar e sempre aprende um pouco mais à medida que ensina. Eu escolhi este tema, afinal, ensina-se a língua materna, certamente que é uma pergunta intrigante, porque a resposta é óbvia, me lembrando de uma conversa que certa vez eu tive com a saudosa linguista, a Rosa Virgínia Matos e Silva, professora da Universidade Federal da Bahia, que relatava uma conversa com a filha. A filha teria perguntado a ela de que ela era professora. Ela disse: eu sou professora de português. E a filha perguntou: e os seus alunos falam que língua? Não preciso dizer mais nada, não é? Essa questão, exatamente essa dúvida, passa pela cabeça de muita gente, não é? E eu tenho lido alguns textos de colegas, não é, linguistas, que também fazem essa pergunta, ou pelo menos dizem: não há como ensinar a língua materna porque os falantes nativos, não é? Os brasileiros nativos de língua portuguesa têm a língua materna como a língua e a dominam perfeitamente. E nós também lemos nos livros dos linguistas, né, que por volta dos 5, 6 anos, uma criança já domina as estruturas sintáticas fundamentais da sua língua. Bom, então essa é a motivação da escolha desse título. Eu escrevi o meu texto, né, até porque eu vou falar de língua escrita. Então, nada mais natural do que escrever um texto. Em língua materna, é a expressão que aparece, supostamente pela primeira vez, na tradução de um documento da Igreja, escrito em latim entre os séculos XI e XII. O documento foi traduzido para o francês pelo matemático, astrônomo e teólogo Nicole Oren, que viveu no século XIV. Aí está o Nicole Oren. Maternaliter não vinha no texto com o sentido literal de no modo próprio das mães, mas para significar na linguagem comum da vida cotidiana. Uma tradução possível seria em língua falada, já que o contrário de maternaliter era literaliter, que significava em língua escrita, no caso, o latim, a língua da liturgia. No entanto, o sábio francês preferiu uma tradução mais fiel à letra e a denominação língua materna teve sua estreia
em um documento em língua românica. O significado moderno da expressão língua materna perdeu a conotação social de origem e põe foco nas circunstâncias da aquisição. Primeira língua que a criança aprende no ambiente em que passa os 5, 6 primeiros anos de vida. Em qualquer dessas acepções, a língua materna é o modo mais espontâneo de expressão. Uma habilidade que só se exercita como fala e que se adquire sem acompanhamento externo ou planejamento formal. Ela simplesmente acontece, como se fosse mais um fruto da natureza. Enfim, a língua materna é aprendida, mas ninguém precisa ensiná-la. Na Constituição brasileira, a expressão língua materna aparece pelo menos uma vez, na acepção de primeira língua que a criança aprende na comunidade em que é criada. É no parágrafo 2º do artigo 213. Aí se lê o seguinte: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Como se vê, ou se deduz, o uso institucional da expressão implica o contraponto com uma eventual segunda língua, como no citado artigo da Constituição, ou com uma língua estrangeira, no sentido que lhe damos correntemente. O discurso acadêmico adota a expressão há bastante tempo, com um significado mais elástico, que desliza entre a acepção de língua primeira e a que cobre todas as extensões dessa língua primeira, incluindo a escrita. Nessa acepção estendida, a língua materna perde a singeleza de língua primeira e passa a incluir realidades muito complexas, que alteram profundamente a percepção que cada pessoa tem sobre a comunidade a que pertence. Com esse novo perfil, a língua materna é objeto de ensino metódico, matéria de gramáticas e dicionários, uma competência de limites indefinidos. Considero, assim, respondida a pergunta feita no título desta palestra. Ela poderia acabar agora, mas ela vai continuar. Afinal, ensina-se a língua materna? A resposta é não e também é sim, dependendo, é claro, da amplitude que dermos ao conceito de língua materna. Mas eu tenho um outro compromisso, refletir sobre os lugares comuns implicados nessas respostas. Para isso, preciso situar nosso tema na história mais recente dos estudos da linguagem. Minha atenção se volta agora para o ano de 1916. Foi quando veio a público uma obra que mudaria o rumo da ciência da linguagem no decorrer de todo o século XX. Refiro-me ao curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure. Várias ideias novas entraram então em cena. Ao longo do século XX, elas redesenhariam o perfil do objeto da ciência e introduziriam alterações radicais no modo de entender e de analisar a estrutura de uma língua. Selecionei duas dessas ideias para dar os primeiros passos na reflexão sobre o tema que escolhi. Trata-se de dois princípios gerais. O primeiro deles é o mais óbvio e consiste no seguinte: é na realidade falada que se encontra a expressão mais genuína das línguas. É nessa condição que elas revelam a finalidade primeira de seu uso, a comunicação entre dois indivíduos, e as características formais que só existem para que a língua possa cumprir essa tarefa. Por isso, é na modalidade oral e não na escrita que se encontra o verdadeiro objeto da ciência da linguagem.
O segundo princípio complementa o anterior e atesta que qualquer língua em uso apresenta variação e se transforma ao longo do tempo. Mas não é verdade que esse fato possa causar empobrecimento ou deficiências da estrutura de uma língua conforme se acreditava antigamente. A ciência provou que a variação e a mudança são apenas meios pelos quais uma língua se adapta às necessidades e conveniências de expressão de seus usuários. Todas as variedades de uma língua, faladas ou escritas, são regidas por um sistema de regras, isto é, por uma gramática. Estes dois princípios são bases sólidas do pensamento moderno na linguística pelo mundo, e na linguística brasileira não poderia ser diferente. O português, tal qual se fala no Brasil, tem sido o objeto preferido das pesquisas ao longo dos últimos 50 anos. Essa prioridade é comprovada no debate atual sobre objetos e objetivos do estudo da língua portuguesa na escola brasileira. Uma questão que está no centro desse debate pode ser formulada nos termos seguintes. Uma vez que qualquer variedade da língua apresenta uma organização estrutural própria e perfeita para a finalidade social de seu uso, a distinção entre formas corretas e formas erradas, sustentada pela tradição gramatical, reproduzida pela instituição escolar e integrada ao imaginário social ao longo de séculos, é desprovida de fundamento científico. Minha geração ouviu as aulas magistrais do linguista Joaquim Matoso Câmara Júnior, que de modo pioneiro difundia na universidade brasileira os ensinamentos da linguística moderna. Fomos contagiados pela novidade. Ela ampliava a área ocupada por nosso objeto de estudo, nos dava status e responsabilidades científicos no trato da língua e tornava urgente a atualização dos conteúdos das aulas de língua portuguesa. A Universidade Brasileira descobria o potencial de segredos a ser desvendado sobre a realidade linguística do país. Promoveu-se uma espécie de entradas e bandeiras só com boas intenções, em que o bacamarte do bandeirante dava lugar ao gravador do geolinguista e do sociolinguista. Havia uma identidade em jogo a ser demonstrada com os fatos, uma identidade a ser defendida mediante uma nova política de abordagem da língua materna na escola brasileira. Desde então até nossos dias, um mundo de novidades não para de crescer. Várias frentes de pesquisa em variados domínios e aspectos da língua em uso mobilizam linguistas de diversos centros que se integram em projetos interinstitucionais. Entre estes, sobressai, como primeira grande iniciativa, o projeto da Norma Urbana Oral Culta, o projeto NURC, que envolvia 5 capitais. No Rio de Janeiro, o projeto era coordenado pelo professor Celso Cunha. Sob a coordenação geral do professor paulista Taliba Teixeira de Castilho, os resultados mais robustos desse projeto foram consolidados nos 8 volumes da gramática do português falado. E, posteriormente, em outra obra, ainda em fase de publicação, a gramática do português culto falado no Brasil. Não tardaram a surgir as cobranças pela incorporação desses estudos e análises nas obras didáticas e nas aulas de português. Em uma das muitas entrevistas que concedeu sobre o assunto, o professor Ataliba de Castilho sintetizou seu pensamento. Cito: no final dos anos 80, surgiram algumas teorizações fundamentadas nos achados. O interesse era basicamente descritivo, sem preocupações educacionais. Mas esta foi, aliás, a típica história de atirar no que se vê e acertar no que não se vê.
O ensino foi o alvo dessa bala que se supunha perdida, pois logo nos demos conta de que a oralidade abria caminhos de muito interesse para uma nação pouco letrada como a nossa. Por meio da língua falada, poderíamos chegar à língua escrita num percurso mais proveitoso, porque fundamentado no que o aluno já sabe para chegar a domínios que ele não conhece. Fecho as aspas. O texto que a Academia Brasileira de Letras me dá a honrosa oportunidade de tornar público neste ciclo de palestras sobre uma política do idioma é uma reflexão sobre as implicações desse novo cenário para uma política de ensino da língua portuguesa. Não me posiciono como um linguista, mas como um professor de língua que atua em uma instituição formadora de professores de língua. É desse lugar profissional que eu formulo a ideia que norteia a reflexão que me proponho fazer. A língua tem um papel transversal na formação intelectual de um cidadão. Por isso, qualquer projeto educacional precisa atribuir a ela o papel de eixo de todo o conjunto dos saberes que a escola promove. Sabemos que o ser humano nasce equipado com a capacidade da fala, mas a manifestação dessa capacidade não depende só da natureza. A manifestação dessa capacidade depende de uma experiência social. É a experiência social que confere à capacidade da fala uma arquitetura singular a que damos o nome singelo de língua. Pouco a pouco, a educação formal nos faz compreender que a língua é um bem cultural recebido como herança e empregado como uma ferramenta multiuso. O parentesco das línguas com os instrumentos é evidente. Ela é útil na realização de tarefas, e o sucesso de uma tarefa é proporcional à habilidade com que se maneja o instrumento. Há algum tempo gosto de remoer o conceito de língua formulado segundo o parentesco com os instrumentos. Mas como o meu foco está na finalidade formativa do processo pedagógico, o reconhecimento dessa analogia entre língua e instrumento é apenas uma boa estratégia para ir além das aparências. Eu me explico. A utilidade como meio ou instrumento de comunicação é uma propriedade evidente e inquestionável das línguas, mas esse fato óbvio está muito longe de revelar por que razão a posse da palavra constitui uma singularidade da espécie humana. Traçado esse recorte, minha exposição vai girar em torno de alguns lugares comuns, conforme a promessa do título. O primeiro é um lugar comum da filosofia, a velha distinção entre corpo e mente, e a implicação dessa dicotomia na caracterização da linguagem. Depois, abordo o tema da língua como um bem social a que todos têm direito. Em seguida, finalizo com mais um lugar comum, a modernização do ensino como um ideal permanente. A dicotomia corpo-mente percorre a história da filosofia em muitas versões, sendo a mais famosa delas a que ficou conhecida desde o século XVII como o dualismo cartesiano. Adotarei uma adaptação terminológica distinguindo matéria e pensamento. Embora esteja ciente de que esse dualismo é posto em xeque pela ciência cognitiva moderna, peço a indulgência dos especialistas para me servir dele com o aval do senso comum. De acordo com essa via de conhecimento, a matéria está sujeita às leis da biologia, da física e da química, as mesmas que regem a constituição e o desgaste, o crescimento e a morte dos seres em geral. Já o pensamento se realiza como um misto de habilidades mentais fortemente ligadas
a capacidade de lidar com símbolos. Essa capacidade não é exclusiva da espécie humana, mas os seres humanos a exploram com uma criatividade sem limites. Os sinais que um ganso ou um chimpanzé emitem são, até prova em contrário, reações imediatas do corpo a um estímulo proveniente do espaço que habitam. Pode ser um alerta de perigo, pode ser uma senha para o acasalamento, etc. Somente o ser humano é capaz de agir comunicativamente em função de um contexto que ele mesmo projeta e mentaliza, e de criar, modificar, reinventar e expandir formas de comunicação com seu semelhante. Certos atos comunicativos do homem apresentam semelhanças com as reações das outras espécies. Refiro-me a atos como os pigarros de reprovação e a maioria das interjeições com que expressamos dor, prazer, frustração, entusiasmo. Acontece que o ser humano se apropria dos elementos da natureza e os recria para vivenciá-los na dimensão simbólica. Assim, da combustão espontânea da natureza, ele extraiu a tocha que aquece e ilumina. Converteu o ambiente em paisagem, o espaço em cenário, do chão fez o palco, do animal o personagem e da fala fez a escrita. A visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato reafirmam o poder da matéria, prendendo os seres vivos ao aqui e agora da respectiva existência. Os 5 sentidos lembram continuamente ao ser humano que ele tem um corpo, que ele é um corpo situado num espaço cujo contorno é recortado e dimensionado justamente pelos sentidos. A memória e a imaginação, por outro lado, também são espaços, mas são espaços que se comprimem ou que se dilatam de acordo com o potencial da engenharia simbólica do ser humano. Promovendo uma aliança fecunda entre a memória, a imaginação e os sentidos, a engenharia simbólica reafirma um outro poder, o poder do pensamento. Essas 3 fontes nos propiciam um turbilhão de experiências que se convertem em assuntos possíveis depois de passar por uma espécie de estação de processamento, de classificação e de catalogação a que damos o nome de língua. É graças a ela que o ser humano leva dentro de si o mundo como significação, o mundo que ele torna público por meio dos textos. É fundamental ter claro que a língua não é só o veículo, mas é a própria usina, digamos assim, dos múltiplos estilos de relacionamento que permeiam a vida em toda a sua complexidade social e cultural. Por meio dela, e graças a ela, conhecemos e compartilhamos um mundo que só existe para a espécie humana e que, por isso mesmo, só encontra limites nos limites dos próprios sistemas simbólicos. Esse mundo tanto se revela nos enunciados já produzidos e catalogáveis em um corpus, quanto se descortina nos textos que, para usar a palavra do poeta, ainda esperam ser escritos. Daí, a extraordinária importância que assume em todo o empreendimento pedagógico a compreensão da linguagem, a reflexão sobre a palavra, sobre o que é significar e sobre os procedimentos que dão origem aos significados e possibilitam sua socialização. Agora vou me concentrar no segundo lugar comum, a língua como um bem social a que todos têm direito. É uma questão muito viva no momento atual do debate brasileiro sobre o ensino da língua. Esse debate ganhou perfil e rumo novos na atualidade,
ao dirigir o foco para o binômio identidade e inclusão. Todos os que tomam parte nos cursos de formação de professores conhecem muito bem o significado político desses temas e sabem que eles estão relacionados, mas não se confundem. A política da identidade envolve reafirmação ou mudança de valores e de atitudes, visando em cheio a construção da autoimagem. A política da inclusão, por sua vez, envolve a aquisição de novas ferramentas simbólicas e comunicativas, com um destaque especial para a língua. O ideal é compatibilizar os objetivos de uma e outra. Inclusão sem sacrifício da identidade, ou identidade com o benefício da inclusão. Este é um estado de coisas que só é possível no convívio saudável e humanamente construtivo das diferenças. Nada simples, entretanto, porque lidar com as diferenças é justamente o aspecto mais espinhoso da condição humana. Com efeito, a natureza nos igualou, provendo-nos dos mesmos dispositivos biológicos, mas a cultura que nos é exclusiva nos faz e sempre nos fará diferentes ao longo da história. Recorro ainda uma vez, a uma dicotomia tradicional, também em xeque: a diferença entre natureza e cultura. Digamos que são duas faces do ser humano, cada qual pesando mais ou menos em seu comportamento. Quando a face biológica fala mais alto, ele desconfia ou alguém lhe diz que está cedendo aos instintos animais. A face cultural, por sua vez, dá as cartas o tempo todo, mas de um modo sutil, quase invisível. Para que possamos nos ver e nos compreender como seres essencialmente culturais, precisamos realizar um distanciamento de nós mesmos, o que só é possível mediante o modo filosófico de exercitar o conhecimento. Procurando entender como nossa face cultural atua e nos define, temos que nos observar pela lente da antropologia, da sociologia, da linguística, e como resultado acabamos surpreendidos pela consciência da contradição. A consciência da contradição nos mostra que tratamos como natureza o que, na verdade, é cultura. Naturalizamos a diferença e essa naturalização acaba sendo usada para dar sustentação a atitudes com que tomamos a própria cultura, o próprio estilo de vida, a própria língua como norma, como modelo. A consciência da contradição pode causar desconforto a alguns indivíduos mais sensíveis. Nesse caso, ela os induz a resgatar a igualdade que os reconcilie com a natureza, sem prejuízo, porém, de sua condição humana. Que igualdade é essa, então? É o direito de todos à vida com dignidade, um conceito moderno e, como qualquer conceito, uma invenção humana. Poupemo-nos de discorrer sobre os itens que compõem essa dignidade. Esse é o tema dos direitos sociais inscritos na Constituição, mas o tema de nossa palestra nos sugere a seguinte pergunta: existe uma dignidade linguística? Seguramente sim. A sociolinguística tem nos ensinado abundantemente que toda pessoa tem direito ao modo de falar de sua região ou classe social, e que a discriminação que alguém venha a sofrer por causa de sua língua é uma violência contra esse direito. Isso é importante, mas é muito pouco, porque só atende ao princípio da identidade. A dignidade linguística vai mais longe, porque também diz respeito à inclusão. Os direitos linguísticos de um cidadão devem propiciar-lhe o trânsito com amplo proveito pessoal, pelo universo de informações, conhecimentos
e experiências imaginárias, místicas, lúdicas e estéticas construído pela palavra. Esse é o grande desafio do ensino e aprendizagem da língua materna. O terceiro lugar comum contempla a demanda pela modernização do ensino. Vou abordar muito sucintamente dois aspectos dessa demanda, que chamarei, respectivamente, o alcance da língua materna como matéria de ensino e a leitura e a escrita na educação fundamental e média. Atualmente, proliferam entre nós, na área de estudo e ensino de português, publicações que trazem no título a expressão língua em uso. A ênfase na imagem da língua em uso, da língua tal como ela é, e funciona dos eventos interacionais, e não como deveria ser, como quer a tradição conservadora, tem méritos óbvios, mas não está isenta de riscos. O grande risco é que ela deixe passar a ideia de que só a fala merece o título de língua real e legítima. A escrita falsearia a realidade da língua, desvirtuando-a como objeto de estudo científico, já que carece da espontaneidade e naturalidade típicas do processo aquisitivo da fala. Quando se refere à língua tal como ela é, o linguista parece querer dizer que existe um estado natural da língua. O que seria esse estado natural da língua? Seria o da conversação? Parece que sim, a julgar pelos exemplos que colhemos de algumas obras que criticam as abordagens tradicionais. Já ouvi de um linguista muito conceituado que, quando estudamos cientificamente uma língua, devemos observar seu uso e descrever seu funcionamento do mesmo modo que o botânico observa e descreve a vida de uma planta. Para o senso comum, as feições que uma língua toma na sociedade são mero produto das necessidades triviais e cotidianas de comunicação. É compreensível, portanto, que esse modo de ser de uma língua seja visto pelo leigo como um estado natural. Mas creio que não devemos levar essa analogia entre a língua e os fenômenos naturais às últimas consequências. A natureza não tem propósitos e não faz escolhas. Ter propósitos e fazer escolhas são justamente duas importantes características do relacionamento do ser humano com sua linguagem. A língua não é um fruto puro e genuíno de um suposto espontaneísmo social. Ela está sempre sujeita tanto a juízos de valor que nenhuma lei da natureza explica, quanto aos efeitos de toda sorte de intervenção criativa consciente de seus usuários, como se dá nas atividades lúdicas, no discurso publicitário, na poesia. Os significados que transmitimos e recebemos não estão estocados na cabeça de quem os enuncia para serem entregues ao destinatário em uma embalagem neutra e ascética. Os significados não são simplesmente veiculados por nossas escolhas, por nossas palavras. Os significados são modelados por nossas escolhas. Ensinar a língua é oferecer escolhas, é propiciar alternativas ao usuário. A língua em que se escreviam as obras do século XIX para trás era a matéria da filologia. Conforme já comentamos, a linguística moderna promoveu a língua oral ao status de objeto genuíno da ciência. A escrita, desprovida de naturalidade, passou a ser tratada com certa desconfiança. Para alguns estudiosos da relação entre a escrita e as funções políticas e administrativas do Estado, como o sociólogo francês Pierre Bourdieu, duas espécies de obras que andam de mãos dadas com a língua escrita,
o dicionário e a gramática normativa, compõem o conjunto de meios pelos quais as instituições exercem o poder de traçar os limites da língua legítima. Desse modo, a língua que é objeto das instruções oficiais e do projeto tradicional de ensino não se encontra no uso corrente, não se adquire na prática espontânea da comunicação, mas precisa ser buscada naquelas fontes especializadas. O que não é legitimado por essas fontes é considerado erro. Daí a afirmação de que o ensino tradicional produziu a figura do falante nativo que não sabe a própria língua. Em uma formulação que expressa metaforicamente esse ponto de vista, o antropólogo e linguista italiano Maurizio Nieri, que escreveu Linguagem, Escrita e Poder, obra muito difundida e cultuada no Brasil nos anos 1980, comparou a língua dos monumentos escritos, da qual tradicionalmente se deduz uma norma padrão, a uma cerca de arame farpado que delimita um território e dificulta o acesso às informações que aí circulam e aos bens que aí se desfrutam. A língua padrão, associada à escrita, está há muito tempo na berlinda, especialmente por conta do estereótipo uniforme e rígido em que é frequentemente mal retratada. De nossa parte, cremos que o melhor lugar para ela, a língua escrita, é como objeto da atenção científica dos pesquisadores. No entanto, poucos são os linguistas que têm contribuído para redesenhar sua realidade atual mediante pesquisa. A maioria tem preferido apostar no discurso que a retrata como símbolo de opressão e de exclusão e como principal motivo do fracasso escolar. Esse diagnóstico não é novidade, mas recuperou alento e adquiriu proporções inéditas graças a um volume expressivo de publicações recentes inspiradas nas teses da sociolinguística. Como pesquisadores e professores, temos, porém, a responsabilidade social de avaliar criticamente esse diagnóstico em função da complexa, mas necessária sintonia entre identidade e inclusão. A esse respeito, minha opinião como professor de língua é que a linguística brasileira faria muito bem em dar à modalidade escrita da língua a mesma atenção que tem concedido à fala. Assim, produziria um volume de análise sobre os usos escritos do português brasileiro atual, capazes de redesenhar esse objeto chamado língua padrão e de subsidiar a elaboração de material didático realista e eficaz como meio de promover o acesso democrático aos textos, independentemente de sua variedade. Acredito que, da perspectiva de uma política pedagógica, esta seja a melhor contribuição da linguística para que a cerca de arame farpado possa dar lugar ao aviso entrada franca, como a que se pratica neste espaço de cultura que nos acolhe. Sei muito bem que caminho na contramão do pensamento hegemônico da linguística brasileira, ao afirmar que, como objeto pedagógico, a língua não se resume à realidade de seu uso corrente. Por mais importante que seja este uso, e por mais relevante que seja sua análise, ele é apenas parte de um objeto maior, que necessariamente inclui os efeitos do trabalho de criação consciente dos falantes e as possibilidades de expressão que transcendem as fórmulas convencionais. O papel do professor de língua materna não se limita, portanto, a descrever como a língua é. Sua tarefa é principalmente mostrar como a língua pode ser, estimulando o estudante a explorar um universo de formas, de usos, de significados que ainda podem ser criados ou que ainda precisam ser descobertos. As habilidades da leitura e da escrita constituem uma soma de requisitos para uma atividade produtiva e autônoma. Por isso, precisam ser reafirmadas e tratadas
como o objetivo maior do ensino fundamental e continuar a ser cultivadas como a viga que dá consistência ao ensino médio. Penso que as autoridades da educação e seus agentes, em especial os professores, precisam requalificar a prática pedagógica com um entendimento mais sólido e consciente do papel transversal da língua na formação de um cidadão. É imprescindível levar a sério o seguinte fundamento: a tarefa primordial da escola, no que se refere à língua materna, é promover seu domínio, na extensão já aqui referida, para que o estudante possa transitar com desenvoltura nas diversas áreas de conhecimento. É um erro estratégico de política educacional tornar o professor da língua materna o único responsável pela capacitação dos estudantes para essa tarefa. Tendo em vista os benefícios transdisciplinares da competência verbal de uma pessoa, essa tarefa é grande demais, envolvente demais, decisiva demais para ser cobrada de uma só e única disciplina. A qualidade da educação tem tudo a ganhar quando o professor, independentemente de sua área de conhecimento, usa textos em suas aulas e orienta seus alunos na compreensão dessa fonte de conhecimentos. Não se está pedindo aos professores de história, de biologia ou de matemática que ensinem sintaxe escrita ou pontuação a seus alunos, mas que esclareçam dúvidas sobre o vocabulário, que, diante de um texto sobre assunto polêmico, orientem o estudante a identificar os indicadores da posição adotada pelo autor, a favor, contrária, ponderada, enfim, que pratiquem em aula o hábito saudável e enriquecedor de ler e interpretar textos com seus alunos, para incentivar a descoberta e a construção de conhecimento. O professor que construiu seu próprio saber por meio de textos e que continua a recorrer aos textos para consolidar e ampliar esse saber, precisa reconhecer que a construção do conhecimento de seus alunos será muito mais consistente e eficaz se ele lhes proporcionar a oportunidade de percorrer esse mesmo caminho. Termino aqui. Muito obrigado. O nosso ciclo não poderia terminar de maneira mais auspiciosa do que este trabalho trazido pelo nosso querido conferencista. É sabido que ele mostrou os dois terrenos, o terreno do linguista e o terreno do professor de língua portuguesa. Mostrou as ferramentas de ambos os profissionais e mostrou que o grande problema é cada um ficar no seu terreno. Se o linguista souber, embora não seja da competência exclusiva do linguista, souber o bom caminho para ensinar uma língua, com os conhecimentos teóricos de que ele dispõe, e o professor de língua portuguesa souber da orientação linguística para não ultrapassar os limites que separam as duas disciplinas, aí nós vamos encontrar o professor ideal para o ensino da língua portuguesa. Um outro problema aventado pelo nosso querido colega é que os professores das demais disciplinas também são professores de língua. Não deixar a tarefa de ensinar a língua, de levar o aluno a uma ação efetiva da expressão do seu pensamento, quer em qualquer área
da sociolinguística, quer dizer, da diversidade social em que ele vai usar a língua, não é? Mostrar que ele precisa ser fiel ao seu pensamento e, principalmente, ser fiel à pessoa com quem ele fala. De modo que o texto do nosso querido conferencista é um texto primordial para reflexão. E este ciclo de palestras não poderia terminar de modo mais auspicioso, de modo mais, vamos dizer, fértil, quando nós vemos na nossa plateia vários professores que ainda estão na sala de aula, nessa labuta de ensinar, sim, a língua materna, mas de ensinar a língua materna numa amplidão que não o deixe preso não somente às condições técnicas rígidas de um linguista que estuda, por exemplo, a língua como um zoólogo estuda um animal, para depois de suas observações incluí-lo num quadro animal, numa sequência, mas também não deixar o aluno solto àquela ideia de que ele é o dono da língua e, como tal, pode se expressar da maneira que ele quiser. De modo que o texto do nosso colega não é somente um texto muito bem escrito, mas é também um texto muito bem pensado. E a Academia Brasileira de Letras termina este ciclo fazendo votos com que a reunião da leitura dos textos que foram apresentados aqui traga para a sala de aula uma atmosfera mais saudável e nem por isso menos científica. De modo que o nosso colega está de parabéns pelo texto. Futuramente esses textos serão publicados, mas, de qualquer maneira, os textos já estão à disposição para reflexão, para uma releitura, etc., nos canais normais da nossa academia, com o público em geral. Eu quero aproveitar a ocasião para dizer que as atividades da academia vão ter que, a partir do dia 6, o próximo ciclo de 6 de junho, terça-feira, versará sobre capítulos de história colonial. Este ciclo tem a coordenação do acadêmico Evaldo Cabral de Melo e tem a moderação do acadêmico Zuenir Ventura. E o conferencista da reunião, da palestra do dia 6, será Ronaldo Weinfass. Ele, então, para esta palestra, todos estão convidados. Muito obrigado pela atenção e está encerrada a sessão. Obrigado.